embargo de Cuba é culpa do país, o grande vilão do país passar fome? Eu acho engraçado que quem fala isso geralmente é contra o livre mercado. Daí, se é contra o livre mercado, se o embargo de Cuba é o responsável, dos Estados Unidos para Cuba, é o responsável pela pobreza, então quer dizer que o livre mercado funciona? Quer dizer que você tem que fazer negócios com o mundo inteiro, senão você fica pobre? E mais importante do que isso, os Estados Unidos impuseram um embargo primeiramente por uma retaliação a Cuba, que tinha tido a revolução com Fidel, e eles expropriaram as propriedades dos americanos, das empresas e das pessoas físicas em Cuba. Zoe vai poder contar essa história melhor até. E aí eles começaram a perder essas propriedades, as pessoas, né, os cidadãos americanos, e os Estados Unidos impôs esse embargo inicialmente para ter uma retaliação. Só que conforme as coisas foram acontecendo, os Estados Unidos hoje são o maior parceiro comercial de alimentos de Cuba. Só que eles impõem uma restrição de que eles têm que fazer o pagamento à vista, mas porque Cuba é caloteira, obviamente. Que diga o Brasil, hein? O Brasil, inclusive, sabe bem. Na época do PT, a gente emprestou bastante dinheiro pra eles, não recebeu até hoje. E não vai receber, né? E não vai receber. Não vai receber. Aí o povo fala, não, mas o Porto de Muriel é estratégico. Estratégico pro Fidel, né? E aí fizeram esse embargo, ele foi com os Estados Unidos, e mesmo assim os Estados Unidos continuaram a exportar alimentos e ainda são o maior parceiro comercial de alimentos de Cuba. E eles não fizeram embargo com o resto do mundo. Eles conseguiam negociar com o resto do mundo, só que não tem dinheiro. Depois que eles pararam de ser financiados pela União Soviética e mais tarde pela Venezuela, eles tinham a única maneira deles se financiarem turismo e exportação dos médicos. Então, até um dos motivos pelos quais eu não quero ir para Cuba, porque eu sei que eu vou financiar a ditadura dessa forma. Pagando para o turismo, a maior parte do recurso dos turistas fica com a ditadura. Fica com hoje não é mais o Fidel, né? É o Raul, irmão dele, e os amigos do governo. Então, o embargo, primeira coisa, é uma hipocrisia a pessoa que reclama do mercado de livre mercado falar que o embargo é culpa da miséria de Cuba. E a culpa da miséria de Cuba tem um nome só, é socialismo.